Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Palavras do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 3:11. Gotinhas da verdade. Vem e vamos juntos para o nosso canal no YouTube estudarmos juntos o livro de Deus. No vídeo anterior, nós aprendemos, fomos edificados naquele fato de que Jesus se tornou participante conosco de carne e sangue, para que, pela sua morte, isto é, tendo carne e sangue, agora ele podia morrer por nós, morrer pelo mundo. Diz o texto, para que, pela sua morte, destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E também livrar aqueles que, com pavor da morte, estavam vivendo sob escravidão. Então, vejam os dois efeitos da morte de Jesus. A destruição daquele que tinha, note bem, tem uma tradução, ou algumas traduções que diz, aquele que tem o poder da morte. A melhor tradução, aquele que tinha o poder da morte. O diabo tinha o poder da morte até no Calvário, até a morte de Jesus. Este poder foi arrancado das mãos dele, ele foi vencido ali no Calvário. E aqueles que estão com pânico, com medo da morte, vivendo sob essa escravidão, é por falta de buscar o socorro no Senhor Jesus. O autor continua dizendo, ele fala assim, que ele não socorre a anjo, mas a descendência de Abraão. Alguém diria, uai, o que tem a ver anjo com isso? É um esclarecimento. O homem, se tornou algo tão importante para Deus. O tratamento de Deus conosco é tão importante. Anjo não precisa desse tratamento. Os anjos estão livres, totalmente livres da influência pecaminosa do mundo, da opressão satânica, dos problemas da vida. Eles são criaturas. Aliás, eles foram criados para ministrar a favor dos remidos, a favor de nós. E Paulo continua dizendo que também ele se tornou, isto é, Jesus
semelhante a nós. Por que esta semelhança? Isto é, sujeito às mesmas lutas, às mesmas tentações, aos mesmos problemas. E essa convivência, essa participação nas lutas, nas tentações, nos problemas que a vida tem, ele se tornou um sacerdote fiel e misericordioso. Vejamos o verso 17 aqui de Hebreus 2. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Notou que profundidade? Ele olha para mim, olha para você. Quantas vezes a angústia, as crises da vida nos leva a dizer: não aguento mais, não suporto. Mas nessas horas nós temos que falar como falou Davi no Salmo 121, versos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós temos um sacerdote de verdade, fiel e misericordioso. Ele se tornou semelhante a nós, ele passou por estas situações. Ele foi tentado, por isso ele pode nos socorrer. Que pena que existe uma desinformação. Aliás, não só desinformação, mas incredulidade. Hoje há uma corrida, uma movimentação das pessoas diante dos momentos difíceis da vida. Há uma corrida atrás da psiquiatria, da psicologia, como se essas pessoas resolvessem tudo. E, na maioria dos casos, elas não resolvem nem os problemas delas. O nosso fiel sumo sacerdote, Jesus, ele se tornou capaz de desempenhar a sua função, porque aquilo que nós passamos, ele passou por tudo isto primeiro de que nós. Este sim, eu não diria que é o verdadeiro psiquiatra, que é o verdadeiro psicólogo. Prefiro dizer, é o verdadeiro sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque. Lá no capítulo 4 e verso 15, diz que ele foi tentado em tudo, todo tipo de tentação que você imagina que existe. Jesus passou por ela. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, hoje, agora, levantemos a cabeça e sejamos
confiantes. Nesse que destruiu o diabo, aquele que tinha o poder da morte, e nos livrou do pânico da morte, se tornou semelhante a nós. E, como diz aqui o texto, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia, aleluia, amém.